Se lá fora tivemos a lendária disputa entre Chevrolet Camaro e Ford Mustang, aqui no Brasil a disputa foi entre o Chevrolet Opala e o Ford Maverick. E hoje é desse primeiro que nós vamos falar. No dia 23 de novembro de 1966, durante uma coletiva de imprensa realizada no Clube Atlético Paulistano, na cidade de São Paulo, óbvio, a General Motors anunciou o início do projeto 676, que mais tarde marcaria a história automotiva brasileira como Opala. A General Motors, ou GM para os mais chegados, estava presente no Brasil desde janeiro de 1925, inicialmente como Companhia Geral de Motores do Brasil, e posteriormente como General Motors do Brasil. Inicialmente montando e posteriormente fabricando picapes, utilitários e caminhões. E alguns belés dos anos 50 também foram montados aqui no Brasil. Entretanto, a partir da metade dos anos 60, a montadora decidiu fabricar o primeiro Chevrolet nacional, em colaboração com o Grupo Executivo da Indústria Automobilística, ou GEA, criado pelo então presidente Juscelino Kubitschek, com o objetivo de desenvolver a indústria automobilística nacional. Havia diversas opções para o primeiro carro nacional da Chevrolet, incluindo modelos de matriz americana e carros europeus, mais compactos e econômicos. A atenção foi direcionada para a Opel, uma subsidiária da General Motors alemã, e alguns modelos como Kadett, Olympia e Rekord foram importados para testes. A GM do Brasil acabou optando pelo Rekord, que apresentava um tamanho um pouco maior e um design que lembrava alguns modelos americanos da época, como o Nova. A trajetória do Opel Rekord, que serviu de base para os Opalas brasileiros, começou em 1953 na fábrica de Husselheim, na Alemanha, como uma versão do Olympia, e ao longo dos anos, diferentes gerações do Rekord foram lançadas, com diferentes tamanhos e opções de motor. E em agosto de 1966, a Opel lançou o Rekord C, cujo design foi posteriormente aplicado nos Opalas brasileiros. E em novembro de 1968, no 6º Salão do Automóvel de São Paulo, o Opala foi finalmente revelado ao público, com destaque em um estande de 1.500 metros quadrados. A escolha do nome Opala não é totalmente clara, mas temos algumas hipóteses. Bem, não é segredo para ninguém que a Chevrolet adora dar nome de pedras para seus carros. Posso citar exemplos como o Onix, o Prisma e o Cobalt. E o Opala tinha um chassi europeu vindo da Opel, e uma mecânica americana vinda do Chevrolet Impala. Então a GM do Brasil juntou os dois nomes, Opel e Impala, formando assim Opala, que também é o nome de uma pedra preciosa que só é encontrada no Brasil, o que para o primeiro Chevrolet nacional foi perfeito. O primeiro Chevrolet nacional era um sedã de 4 portas, disponível nas versões Especial, que era a básica, e Luxo. Seu design era atrativo para a época, com linhas inspiradas nos carros americanos. Os motores disponíveis eram um 4 cilindros e um 6 cilindros em linha. Os faróis eram circulares, diferente dos retangulares do Rekord original, com grade de frisos horizontais cromados e piscas instaladas embaixo do para-choque. Na traseira da versão luxo, existia uma faixa friso com a palavra Chevrolet. Tinha discretas lanternas retangulares, enquanto as luzes de ré ficavam sob o para-choque. Ao centro do painel traseiro ficava a tampa do tanque de gasolina. O logo Opala ficava nas laterais traseiras, e a identificação dos motores 2.5 e 3.8 ficava nos paralamas dianteiros. As calotas eram integrais cromadas e os pneus em alguns casos eram em faixa branca. O capô abria para trás e guardava um motor de 4 cilindros em linha de 80 cavalos a 3.800 RPM, ou de 6 cilindros em linha de 125 cavalos, com bloco e cabeçote em ferro fundido, comando de válvulas no bloco, acionamento de válvulas por varetas e balancins e um carburador de corpo simples. Os motores do Opala eram conhecidos da GM americana. O 2.5 de 4 cilindros havia surgido em 1961, equipando o Chevrolet Nova, sendo o primeiro 4 cilindros da marca desde 1928, quando foi lançado o 6 cilindros em linha, e o 3.8 era de 1963, pois vinha no Impala, com 6 cilindros em linha sendo particularmente elogiado por sua suavidade, durabilidade e que atingia uma velocidade máxima de 165 km por hora e a aceleração ia de 0 a 100 em 13 segundos. Números esses que eram muito bons para a época, pois o Opala era o carro nacional mais rápido, só vindo a perder o seu título para o Dodge Dart V8 em 1969. Vale ressaltar que o motor 4 cilindros fazia 7 km por litro na cidade e 9 km por litro na estrada, enquanto a versão 6 cilindros fazia 6 km na cidade e 8 na estrada, ambos com tanques de 54 litros. E tanto o 2.5 como o 3.8 tinham câmbios manuais de 3 marchas. Uma curiosidade interessante é que, por ter uma carroceria alemã e mecânica americana, os parafusos e porcas do motor e da transmissão eram em polegadas, enquanto os demais eram em milímetros, uma complicação extra para as concessionárias e oficinas da época, mas com o passar dos anos isso foi corrigido para o sistema métrico. Em junho de 1970, a Chevrolet apresentou o Opala SS, uma versão esportiva do Opala. O visual do Opala SS era distinto, com faixas pretas na carroceria e rodas esportivas 14x5, com detalhes cromados. No interior destacavam-se bancos individuais reclináveis para frente, um volante de 3 raios com acabamento em madeira e um conta-giro substituindo o relógio no painel.
O grande destaque do Opala SS foi a introdução do renomado motor 4.1. Obtido através do aumento do custo dos pistões, esse motor, utilizado em diversos modelos da GM nos Estados Unidos, entregava 140 cavalos a 4.000 RPM e um impressionante 29 kg de torque a 2.400 RPM, um câmbio de 4 marchas que proporcionava uma experiência de condução esportiva, enquanto características como baixa estabilizadora traseira, o diferencial autoblocante e os freios a discos na dianteira garantiam um desempenho dinâmico e seguro. Além disso, o Opala SS também se destacava por oferecer uma série de recursos opcionais, como ar-condicionado e rádio, proporcionando aos clientes a possibilidade de personalizar ainda mais seus veículos. A linha de 1971 trouxe algumas novidades, como uma grade dianteira atualizada e um diferencial mais longo para o modelo 2.5. Surgiram também variantes como a versão top de linha Gran Luxo com 4 portas, ampliando ainda mais a gama de escolha para seus consumidores. O Opala Coupé, apresentado em setembro de 1971 como modelo de 72, trouxe várias inovações. Nesta versão, o motor 4.1 substituiu o 3.8, e adições como trava de direção e tampa do tanque de combustível com chave foram implementadas em todas as variantes. No ano seguinte, em 73, o Opala recebeu atualizações estéticas, como uma nova grade frontal, piscas posicionadas no paralama e luzes de ré integradas nas lanternas traseiras. Bancos individuais e ar-condicionado se tornaram opcionais para todas as versões, enquanto os modelos de 6 cilindros foram equipados com freios a disco dianteiros de série. Além disso, o painel e o volante foram redesenhados. Em 74, o Opala passou por algumas melhorias mecânicas, incluindo otimizações no motor de 4 cilindros, que foi aumentada a potência para 94 cavalos. Em comparação, a versão anterior tinha 80 cavalos, e a disponibilidade de transmissão automática de 3 marchas para ambos motores. No mesmo ano, houve ajuste na suspensão dianteira, e o modelo especial adotou o mesmo painel do modelo Luxo, enquanto o Gran Luxo foi renomeado apenas como Chevrolet Gran Luxo. A versão SS também passou a ser oferecida com o motor 151S, visando um equilíbrio entre desempenho esportivo e eficiência de combustível. Em 75, a linha Opala expandiu-se com a introdução da perua Caravan e a versão de luxo Comodoro, acompanhadas pela primeira reestilização do Opala. As alterações incluíam uma nova disposição dos faróis, com piscas posicionadas ao lado e uma grade frontal com 4 retângulos. Na traseira, as lanternas retangulares deram lugar a 4 unidades redondas, com as luzes de ré incorporadas nas lanternas internas, em um estilo reminiscente dos modelos Impala e Bel Air. Em 1978, quando atingiu a marca de 500.000 unidades produzidas, o modelo Opala Comodoro introduziu uma nova opção de interior monocromático vinho, complementando as cores preta e marrom. Esta variante do Comodoro foi expandida para a Caravan, oferecendo um acabamento mais requintado, incluindo um relógio no console, tacômetro e farol de neblina. A linha de 79 apresentou um carburador de corpo duplo com 2 estágios, um tanque de combustível maior, capacidade de 65 litros, e um freio de estacionamento com alavanca posicionado entre os bancos. Uma nova versão de alto padrão, a Diplomata, foi lançada, caracterizada por revestimentos aveludados, console e ar-condicionado, rodas de alumínio aro 14 e uma grade cromada. Embora tenha sido mencionada no manual do proprietário, esta versão não foi comercializada naquele ano. Uma nova atualização de design ocorreu em 1980, com redesenhos no capô e na tampa do porta-malas, introduções de faróis retangulares e novas lanternas traseiras, e para-choques mais largos com adesivo central preto. Os para-choques do modelo SS eram pintados na cor da carroceria, enquanto a placa traseira escondia o bocal do tanque de combustível. No mesmo ano foi introduzido um motor de 4 cilindros movido a álcool, com um aumento de 8 cavalos de potência, e um maior torque em comparação à versão a gasolina. O Diplomata continuou sendo um modelo topo de linha, oferecendo ar-condicionado, rádio toca-fitas, antena elétrica e direção hidráulica como itens de série, com opcionais como teto de vinil, pneus radiais, câmbio automático e motor 250S. As alterações internas foram introduzidas em 1981, com um novo painel de instrumentos mais moderno, apresentando 3 instrumentos circulares, sendo um conta-giros no Diplomata e no SS, ou um relógio no Comodoro, deixando o painel vago no Opala básico. O Diplomata também incluía o voltímetro e o vacuômetro no console. Em 83, a Caravan recebeu o limpador de vidro traseiro como opcional, e toda a linha foi equipada com uma válvula limitadora de pressão nos pneus traseiros, reduzindo a tendência de travamento de rodas. Este também foi o último ano de produção do modelo SS, que foi descontinuado. Os motores a álcool também foram atualizados, com ignição eletrônica e um tanque de combustível maior, de 84 litros, proporcionando uma maior autonomia em resposta às restrições de abastecimento nos postos de combustível durante determinados horários. Para a linha 85, mais alterações foram feitas no visual e no acabamento. Os para-choques receberam extremidades plásticas, as lanternas traseiras foram equipadas com piscas amarelos, os retrovisores foram redesenhados, as maçanetas foram embutidas e novas rodas e calotas foram introduzidas. O Opala passou por uma notável evolução em 1989, quando o Coupé foi descontinuado. Entretanto, uma nova versão surgiu em agosto de 1990. Esta atualização incluiu uma elevação nas taxas de compressão, a adoção de pistões mais leves com anéis mais estreitos, bielas mais longas, além do uso do carburador Brosol 3E e um novo coletor de admissão.
As melhorias resultaram em um aumento de potência para 141 cavalos no motor a etanol e 121 no motor a gasolina, com reduções de consumo de até 18% conforme a GM da época. O capítulo final do Opala chegou com o modelo de 1991, onde recebeu seu último facelift, incluindo para-choques de plástico, nova grade dianteira, rodas maiores, entre outros ajustes. Mecanicamente, destacou-se por ser o único carro nacional com freios a discos nas 4 rodas e direção assistida Servotronic, além de inovações como a bateria selada e o retorno do acionamento do ventilador do radiador por correia. No fim desse mesmo ano, o Opala recebeu catalisador e uma transmissão de 5 marchas para os modelos 6 cilindros. O adeus oficial do Opala ocorreu no dia 16 de abril de 1992, quando alcançou a marca de 1 milhão de unidades produzidas. Os últimos exemplares foram um diplomata automático e uma Caravan ambulância, que saíram da linha de montagem em São Caetano do Sul para celebrar o encerramento da produção. Foi lançada também a série especial Diplomata Collector, composta por 100 veículos, acompanhados por um certificado, uma fita de vídeo contando a história do Opala e chaves banhadas a ouro, substituindo os logotipos Diplomata por Collector. A despedida do Opala deixou uma marca que nunca cicatrizou no coração dos brasileiros, como evidenciado pelo constante fluxo de cartas e e-mails enviados à GM, implorando pelo retorno desse ícone. Mais de 30 anos se passaram desde o desaparecimento do primeiro Chevrolet nacional, mas a lembrança do Opala continua viva. Se inscreve e comenta.